Olá, turma! Então, hoje a gente vai conversar nesta aula de sensoriamento remoto sobre a introdução, aos princípios básicos de como funciona o sensoriamento remoto e sobre o histórico de evolução dessa importante ferramenta para a gestão ambiental. Então, o que é o conceito básico do sensoriamento remoto, né? Existem diversas definições de diferentes autores, tá? Mas basicamente assim, o que vocês têm que ter em mente? Sensoriamento é a obtenção de dados, de informações sobre determinado alvo, né? Através de sensores, sensoriamento, e remoto significa distância, né? Então, sem contato físico com este objeto, com esse alvo, com este elemento que está sendo estudado. No livro da Novo, né, da Evelyn Novo, que é um dos mais clássicos do Brasil, a definição dada é: sensoriamento remoto é a utilização conjunta de sensores, equipamentos para o processamento de dados, equipamentos de transmissão dos dados colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta Terra, a partir do registro e análise das interações entre radiação eletromagnética e as substâncias que o compõem em suas mais diversas manifestações. Então, o que é chave aqui, né? O que é importante? A utilização de sensores, né? Envolve tanto o processamento como a transmissão, então não é só a aquisição de dados, né? Envolve o processamento desses dados e a transmissão desses dados, que podem estar em aeronaves ou espaçonaves, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta Terra. Então, a gente pode não apenas estudar um alvo, como eu estava falando, né? Tipo, estudar uma planta ou um corpo d'água, mas também eventos, né? Ocorrências atmosféricas, desastres naturais, erupções vulcânicas, né? Qualquer tipo de evento, fenômeno ou processo que ocorre na superfície da Terra a partir do registro e análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que o compõem, nas suas mais diversas manifestações. Então, assim, na definição da Novo e em muitas manifestações, né, relacionadas ao sensoriamento remoto, a radiação eletromagnética é uma palavra-chave, porque ela é o princípio físico que está envolvido no sensoriamento remoto. Então, o que esse sensor capta? Radiação eletromagnética. Não tem contato direto, né? E ele envolve diversos processos: a aquisição do dado, a análise, né? A aquisição, o registro, o processamento e a transmissão desses dados. Então, aqui, né, tendo como exemplo, a gente tem aqui o satélite, né, que é uma das principais plataformas de registro do sensoriamento remoto. Né? E esse aqui é o tipo de sensoriamento remoto mais comum, que a gente chama de sensoriamento remoto passivo, tá? Mas é o tipo mais comum utilizado, né, na análise das questões ambientais, então o mais frequentemente utilizado, que utiliza como fonte de energia, fonte de radiação eletromagnética primária, a energia solar. Né? Então, o Sol emite radiação solar no visível e em outros comprimentos de onda, né? Isso a gente vai ver na próxima aula. Mas essa fonte de energia solar, ela incide sobre a superfície, interage com a superfície e, dependendo das características da superfície, né, a partir do momento que ela incide na superfície, vai refletir determinada radiação dessa que ela recebeu, né? Ela vai refletir determinada radiação de acordo com as suas características. Tá? É esse registro que o satélite faz, o registro da energia refletida pela superfície terrestre. Existem outras formas, tá? Por exemplo, o próprio planeta Terra emite radiação eletromagnética, emite radiação, né, da ordem do infravermelho, né, por já ser um corpo, não um corpo negro, né, por ter qualquer elemento que contém temperatura acima de 0 graus Kelvin emite radiação, então dependendo da temperatura de qualquer corpo, ele emite radiação eletromagnética, então tem uma emissão própria da Terra, que também pode ser registrada e estudada por esse sensor. E outra possibilidade ainda é o próprio satélite, né? O próprio sensor a bordo de avião, satélite ou
ou drone, ou equipamento de solo, né, ele emite uma radiação, vê como essa radiação interage com a superfície terrestre e registra o que voltou, né? Então, são sensores que eles dizem ativos. Ele emite um pulso de radiação e vê o que retorna. Mas ele recebe sempre o que está sendo refletido ou emitido pela superfície terrestre, independente da fonte da radiação, ser o Sol, o próprio satélite ou o interior da Terra. E outra definição, então, esse aparece no livro da Florenzano, da Teresa Florenzano, é: sensoriamento remoto é a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre por meio da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície. Então vejam de novo, né? A energia, a radiação eletromagnética, ela de novo está no conceito, né? Refletida ou emitida pela superfície terrestre. Então, é estudar, né, as características, as feições da superfície terrestre, os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, através da radiação eletromagnética emitida ou refletida pela superfície terrestre. Tá? Então, aqui tem uma ilustração, né, do satélite captando imagens, né, de determinada faixa aqui do planeta Terra, e tem várias... está representando aqui em várias cores, né? Então, todas as cores do arco-íris, por exemplo, a luz visível, ela é radiação eletromagnética. Então, isso aqui é uma forma de representar, né, que está sendo captado pelo satélite a radiação eletromagnética emitida ou refletida pela superfície terrestre. E aqui, né, tem outra representação, agora utilizando um drone, né, e manuseando esse drone, os registros desse drone através do celular, para representar também nessa questão da captação remota dos dados. Aqui eu tenho uma ilustração mostrando, né, uma animação, um GIF, mostrando como ocorre essa captação, né? Então, a superfície terrestre ela pode estar ou emitindo, né, uma radiação ou refletindo a radiação vinda do Sol. E é esse registro que é feito pelo sensor que está lá colocado a bordo do satélite, certo? Então, a partir de agora, assim, já tendo essa breve introdução de como funciona o sensoriamento remoto, a gente vai ver a origem do sensoriamento remoto e a evolução dessa tecnologia, né? Então, basicamente, assim, essa história vai desde lá de 1850, mais ou menos, até os dias de hoje, né? E eu subdividi a aula assim, em 3 grandes blocos, que seria a utilização exclusiva de fotografias aéreas, né? Não que as fotografias aéreas tenham sido abandonadas depois, muito pelo contrário, elas ainda são utilizadas, só que esse primeiro período é o exclusivo de fotografias aéreas, depois a evolução, né? A multiplicidade de sistemas sensores e evolução para satélites. E, por fim, né, nas últimas décadas, aí a gente está passando por uma evolução tecnológica muito grande, que também trouxe avanços muito significativos para o sensoriamento remoto, né, incluindo, entre elas, né, a possibilidade de utilização de veículos não tripulados, como os drones. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver em blocos essas 3 etapas.